Beleza, serralheiro? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a janela pivotante. Então vou separar para a gente aqui o perfil da janela pivotante, que é esse tipo de janela aqui na linha 25, na linha 30 e também na linha suprema. Então a gente pode utilizar ele como um design junto com porta ou até mesmo de forma isolada. Mas é esse modelo aqui que nós vamos hoje identificar os perfis para a gente poder montar. Isso vai ajudar. Tem alguns alunos aí que já estão um pouco mais avançados e pegando esse tipo de serviço. Então eu já vou responder a dúvida de muitas pessoas em um vídeo mais completo, em uma videoaula um pouco mais completa. Eu vou passar para vocês os perfis e os códigos da janela pivotante na linha 25, na linha suprema e na linha 30, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente abrir o nosso catálogo. Então vamos aqui, abrir o catálogo. Então quando eu abro o catálogo aqui, esse catálogo você pode baixar ele também na descrição do vídeo, tá? Então sempre na descrição do vídeo eu deixo um catálogo atualizado, mais recente. Então, se você ainda não baixou o seu, vai lá e baixa. Então aqui vamos começar primeiro com a linha 25 nesse catálogo. Linha 25, especial, linha 25 aqui, ó. Linha 25. A página dela é mais ou menos a página 25. Vamos puxar aqui na página 30 que a gente já vai chegar na linha 25. Certo. Aqui na linha 25, então, o que nós vamos fazer é separar os perfis. Então primeiro eu preciso, deixa eu só voltar lá e te mostrar uma coisa. Primeiro eu preciso de um quadro, tá vendo aqui, ó? Primeiro um quadro, depois a folha. Então nós vamos, uma regrinha da esquadrilha de alumínio. Sempre começa de fora para dentro. Primeiro então o quadro, depois a folha. Então vamos identificar primeiro o perfil do quadro e aí depois a gente vai diminuindo até chegar na folha, tá? Então a gente chega na linha 25 e aqui eu vou separar junto com você e vou mostrar também no catálogo. Deixa eu só abrir o meu catálogo manual aqui e ver mais ou menos a página onde está. Fica mais fácil pra gente, né? O perfil que eu quero. Vou usar um conjunto de perfil que eu já usei. Dá para fazer várias combinações, tá? Dá para fazer várias combinações, mas eu vou passar para você a combinação que eu utilizo. Passar para você a combinação que eu utilizo. Tá. Eu acho que eu vou utilizar o P126. Eu posso utilizar o P126, posso utilizar o Y126, o Y120. Todos eles são opções para a gente fazer esse serviço. Posso usar o P147. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Agora que eu já identifiquei, eu já mostro para você o perfil. Vamos primeiro no quadro, tá? Linha 25, então, o quadro. Vamos aqui, passando. Passar aqui aos poucos, até a gente identificar esse perfil que a gente quer. Você vê que tem uma gama muito grande de perfil. E cada perfil ele serve para um tipo de serviço, tá? Então, por isso que às vezes quem está conversando acaba se confundindo um pouco, porque tem uma gama tão grande de perfil e acaba não sabendo fazer as combinações dos perfis. Então, eu vou fazer essa combinação para a gente, que já vai facilitar, e eu vou falar também um pouquinho sobre as usinagens. As usinagens que a gente pode fazer também nesse serviço, tá? Então, vamos lá. Ó, estamos perto aqui. Então vamos fazer essa combinação do P. Vou usar um com escovinha para ficar bonitinho como quadro, tá? Então vamos usar aqui o Y, acho que o 120. 120 é sem escovinha. Vamos utilizar esse daqui com escovinha, ó. Você pode utilizar tanto sem escovinha, o Y120, como você pode utilizar também o com escovinha, o Y126. Como eu vou dar um acabamento com o perfil T, então eu quero que os dois lados basicamente fiquem iguais. Então eu vou utilizar como base para o nosso quadro o Y120. Então esse Y120 a gente vai utilizar ele como base para o nosso quadro. E eu vou anotando esses perfis
como base aqui, tá vendo? A base do nosso quadro todo aqui, ó, vai ser o Y120. Deixa só eu organizar um pouquinho aqui assim, ó. Pera aí. Vamos puxar para cá. Diminuir. Eu não queria... Vou tirar lá fora aqui. Beleza, deixa aqui o quadro em branco pra gente. E aí aqui eu puxo novamente, né? Vou puxar aqui novamente, que aí vai ficar um pouquinho mais fácil de ir visualizando e ao mesmo tempo separando os perfis. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Ó, eu vou pegar também mais uma foto aqui da minha biblioteca. Que é esse daqui é o mesmo, né? Mas ele tá de duas formas diferentes. Eu não fiz esse daqui, tá? Esse aqui eu puxei da internet como exemplo pra gente, tá? Então eu puxei aqui, eu achei duas fotos aqui em versões diferentes, então eu puxei ela pra gente utilizar. Então vamos utilizar, e a gente vai utilizar separando em todas as linhas, mas basicamente usando esses dois modelinhos aqui. Esse modelo aqui. Então aqui ele está fechado e aqui ele está aberto. E aqui é bom porque dá para a gente visualizar, certo? Então olha aqui ele fechado. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Fazer esse quadro fechado todo. E aí daqui para cá que você está vendo que está sem a aba, isso daqui é uma usinagem. Mas primeiro vamos separar esse perfil aqui. Então a gente já determinou aqui no nosso catálogo que ele é o Y120 da linha 25, tá? O Y120 da linha 25. Então vamos lá. Agora eu vou aqui e eu vou começar a organizar para a gente em lista. Então eu vou colocar aqui, ó, janela pivotante, certo? Puxar um pouquinho para cá. Vamos puxar ela um pouquinho para cá. Isso. E agora vamos começar aqui a colocar os códigos dela então. Então o primeiro código é o P, é o Y120. Y120. O que é o Y120 é? Eu já vou colocar a descrição para a gente não se embananar, tá? Para não ficar confuso para a gente vai colocar a descrição. Então aqui, ó, no meu catálogo, o Y120 está aqui perto do P147 que eu vou usar também. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui na outra câmera. Y120 aqui, ó. Y120. Esse é o que nós vamos utilizar como o nosso batente. Então ele vai fazer esse quadro completo aqui, tá vendo? Aqui tá aberto, ó, esse quadro completo aqui. Nós vamos utilizar o Y120 para fazer esse quadro completo aqui, certo? E aí quando você fazer esse quadro completo aqui, antes de fechar, quando você cortar as larguras, você tem que medir o meio do perfil aqui, ó, principalmente da largura, tá vendo? Ó? Medir o meio da largura de cima, o meio da largura de baixo. Você então vai tirar a aba. Essa aba aqui ela tem que ser tirada antes de você fechar isso aqui no grau. Para fechar no grau a gente utiliza a machikunha. Corte 45, utiliza machikunha, tá bom? Vamos para um segundo perfil então. Aqui em cima eu vi um perfil que eu gosto de utilizar em combinação com esse, que é o P, acho que é o P140, deixa eu ver, P140. P147. P147 é o que dá uma boa combinação. Então vamos pegar aqui o P147 para a gente fazer essa combinação. Tá vendo que tem uns perfis que tem abas inversas, mas agora para a gente não é interessante. Dá para fazer com esse perfil também? Dá. Só que o problema é que você tem que fazer muita usinagem. E aí eu não gosto de fazer muita usinagem porque toma muito tempo. Então, o mínimo de usinagem possível, tá? Então a gente vai utilizar aqui, ó, o P147, esse aqui, ó, P147. Nós vamos utilizar ele como base para nossa folha. Então, nossa folha inteira vai ser feita com P147. Visualiza aqui e eu vou mostrar para você. O P147 pode ser esse perfil. Esse daqui não é o P147, mas a gente vai utilizar ele para fazer essa folha aqui, ó, tá? A gente vai utilizar ele para fazer essa folha aqui no P147, porque não fica tão robusto
e ele fica mais organizado, o layout dele fica um pouco melhor, mais perfil mais discreto, né? É porque esse daqui foi uma foto boa que eu achei, então a gente está usando ela. Então vamos utilizar o P147 na linha 25 como folha para a gente fazer. Então a folha aqui toda ela vai ser fechada em 45 graus no P147. Então, se você entender no P147 não vai nada, você fecha ele normal e a sua folha está pronta. E aí o que você vai precisar para segurar o vidro aqui é um baguete. Então deixa eu só pegar aqui o código do baguete da linha 25. Ó, o P147 é esse aqui. P147 na outra câmera aqui é esse aqui, ó, P147. Tá certo? E aqui a gente vai utilizar o baguete também. O baguete vai ser o U552, ó, U552. Então vamos aqui para o U. E eu vou puxar ele também para você visualizar ele na tela. U552. Vamos visualizar o U552 na tela. Ele está bem no finalzinho do catálogo, tá? Então vamos aqui, ó. U552, tá vendo? Ele é o baguete da linha 25, ó. U552, esse aqui, ó. Ele é o baguete da linha 25. E nós vamos utilizar ele aqui como baguete. Baguete. Beleza? Então olha que simples. Com esses três perfis, esses são os perfis. Eu vou dar para você também, vou separar para você aqui também os acessórios, tá? Então com esses três perfis aqui da linha 25, eu vou até colocar aqui, ó, linha, até colocar aqui, ó, linha, que aí depois eu consigo mandar isso para você, tá? Linha 25. Linha 25. Então, ó, com esses três perfis, eu consigo executar esse serviço aqui, ó. Tanto fazer aqui o nosso quadro e fazer a nossa folha, e aí tem o baguete para segurar a nossa folha. Agora, deixa eu dar uma explicação sobre essa usinagem. Então, como é que você vai dar as folgas aqui? A mesma folga que vai em cima, ela tem que ir dos lados. E como é que você encontra, então, essa folga do marco para a folha? Então, o marco, imagina assim que sua janela é de 1 metro de altura por 60 de largura. É uma janela pivotante. Então, esse quadro final, quando você faz o quadro, ele tem que ter basicamente esse tamanho. Então, quando você puxar da trena daqui até aqui, de ponta a ponta, ele tem que dar 1 metro. Quando você puxar de largura a largura, ele tem que dar 60, porque é o seu tamanho. 1 metro por 60. Agora, a folha ela tem que ser menor. E a folha tem que ser menor e ela vai precisar de folgas. E também ela vai precisar de descontos para isso. Isso vai se aplicar tanto na linha 25, como na linha 30, como na linha Suprema. Qualquer linha que você for fazer uma janela pivotante, você vai utilizar esse mesmo esqueminha que eu vou te mostrar. Então, quem é que vai determinar aqui a folga? Essa folga, ela vai ser determinada especificamente pelo pivô que você vai usar. Então, é o pivô que vai determinar a folga. O pivô, ele vai aqui, ó, e ele vai aqui. Então, a distância que dá daqui para cá vai ser a mesma distância que você vai ter que mandar daqui para cá, de cima. Então, basicamente, você vai pegar o pivôzinho. Deixa eu mostrar o pivô. E aí fica até mais um pouquinho fácil, um pouco mais fácil para explicar. Vamos lá. Vamos pegar o pivôzinho aqui na nossa biblioteca. Ó, o pivô da linha 25 é esse aqui. Esse aqui é usado da linha 25. Então, se você for fazer na linha 25 essa janela pivotante, ou se você for fazer essa janela pivotante na linha Suprema, você vai utilizar esse mesmo pivô. Por quê? Porque a linha Suprema também é uma linha 25. Mas aí cada linha tem o seu pivô. Mas essa explicação, ela vai servir para todas as linhas que você for fazer esse tipo de janela. Então presta atenção. Esse pivô aqui, quando ele está unido, aqui ele tem um tamanho. Então, como é que você faz isso? Primeiro, você corta as alturas do seu marco, depois você corta a largura, você usina e deixa no centro.
ou passando até, deixa no centro, ou passando um pouquinho do centro, não tem problema. E aí depois você consegue, se for só um pedacinho, você consegue usinar e quebrar e dar uma limadinha. Então, mas leva até o centro, porque você sabe que ele vai precisar fazer esse movimento. Então você sabe que ele precisa abrir quase 90 graus. E aí você vai colocar esse joguinho aqui, ó, do nosso pivô em cima desse perfil. Ainda não precisa nem estar fechado o quadro. E aí ele já vai te dizer qual é essa folga aqui. Ou se você medir daqui para cá, ele já vai te dizer, por exemplo, a folga aqui é de 3 milímetros. Então você vai aplicar essa folga de 3 milímetros em cima, você vai aplicar essa folga de 3 milímetros embaixo, você vai aplicar essa folga de 3 milímetros desse lado e você vai aplicar a folga de 3 milímetros do outro lado. E aí você vai ter então o tamanho interno que você precisa cortar esse perfil da sua folha. Aqui nesse caso seria o P147. Então o tamanho e a folga do P147 sempre vai ser determinado pelo pivô que você vai utilizar. A mesma folga que ficar aqui em cima, ela tem que ficar aqui embaixo. E aí ela tem que ficar desse lado e ficar desse lado para quando você vê a peça, você vê ela com uma folga só. Então você vai ver ela completa com uma folga só. Esse é o interessante, esse é o importante. Você vê a folga completa. E aí ela não pode estar em cima mais maior e do lado menor fica feio. Então tem que ser a folga completinha, tá? Então quem vai determinar essa folga é o pivô que você vai utilizar. Se você utilizar esse pivô na linha 25, você vai utilizar então medir daqui até aqui e a folga que você vai determinar nas alturas e na largura. E aí pronto, aí você pode cortar, bater o macho-cunha. Se você não sabe qual é o perfil de macho-cunha, vamos puxar ele aqui pra gente, macho-cunha. Vamos voltar aqui para a página inicial, página 1, e eu já vou puxar para você o macho-cunha aqui para você, então perceber como que é fechado no macho-cunha. Deixa eu ver, tubos, cantoneiras, vergalhões, barros, contramarcos, conexões. Vamos nas conexões aqui. Aproximadamente página 10, vamos na página 13, para ver se puxa pertinho pra gente. Então, uma outra coisa que a gente vai utilizar aqui, ó, é também o perfil T. Deixa eu explicar também já, pegar o código dele aqui e explicar onde vai o perfil T. Então, o código do perfil T, você pode ver que tem perfil T assim, ó, tem perfil T com aba desigual, mas a gente vai utilizar basicamente esse perfil aqui, ó, com essa aba aqui, ó. Vamos ver, ela tem 27, ali tem muito, tá vendo aqui, ó, não pode, 27 aqui é muito, aqui tem que ser um pouquinho menor, tem que ter uns 25 mais ou menos, porque o nosso perfil lá tem 25. Então a gente precisa de um perfil T que ele tenha 25, tá? Aqui, ó, esse daqui então, ó, o T095, porque ele tem daqui até aqui 25. Então T095, vamos usar ele. Vamos novamente aqui e eu vou anotar para eu não esquecer o código, tá? Vou colocar aqui P. Eu vou colocar perfil T, tá? Mas você já sabe que ele perfil T, porque esses códigos aqui eles mudam bastante. Então perfil T, ele tem que ter 25 mm, no máximo pode ser menor, mas no máximo 25 milímetros. Por quê? Olha a explicação também importante aqui. Então quando você fez essa usinagem aqui para ela abrir, o que acontece? O outro lado lá vai ficar basicamente sem essa parede. Então um lado você vai ter essa parede, mas do outro lado não vai ter essa parede. Então o perfil T vai servir para isso. Você vai pegar esse perfil T e você vai criar uma parede do outro lado de lá com o perfil T. Depois você vem e rebita o perfil T. E aí na hora que ele fecha assim, você está olhando desse lado, ele tem essa parede. Quando você olha do lado de lá, ele tem a parede invertida com o perfil T fechando. Por quê? Para não passar vento. Quando chover, a água não passar. Então é necessário fazer esse tipo de ajuste nesse tipo de serviço. Então, independente da linha que você for utilizar, você vai precisar criar uma aba ao contrário. Então, você vai tirar a metade de uma aba para ele poder abrir. Só que do outro lado de lá, você vai ter que criar uma aba ao contrário. E aí, essa aba ao contrário, eu crio ela com o perfil T. Beleza? Então, essa daqui é a explicação da linha 25. Vamos só pegar aqui e mostrar para você o macho e cunha, que são as conexões. Então, as conexões que nós vamos utilizar para fechar tanto a folha como o marco é o macho e cunha. Então, se você vê, tem o maior e o menor. Para serviços menores, a gente usa esse menor, ó, CL006, conexão macho. E a combinação com ele é
o CL0011 aqui, ó, CL0011, tá? Então lá na nossa, aqui eu vou colocar macho e cunha linha 25, fica mais fácil, tá? Macho e cunha 25 que aí você vai utilizar para fechar aqui, ó, nos graus, 45 grau, 45 grau, 45 grau, 45 grau, tudo isso vai ser fechado com esse mesmo macho e cunha. Então essa combinação aqui é a combinação para a gente fazer essa janela na linha 25. Agora vamos fazer, eu não quero apagar, então vamos só limpar aqui e vamos começar agora com uma linha suprema, tá? Então eu vou puxar a foto, porque a foto sempre é importante para dar explicação. E eu vou separar os perfis. Então vamos lá, vamos pegar a janelinha aqui, ó. Olha ela aqui aplicada, ó. Vou botar essa aqui que ela tá aplicada aqui, que a gente não usou ainda. Então vou botar essa foto aqui, ó. Aqui é a aplicação dela, ó, a forma que ela pode ser aplicada. Aqui se aplicou uma porta pivotante e dois vitrô e um vitrô pivotante, mais um vitrô pivotante, ou duas janelas pivotantes do mesmo lado. Mas também você poderia aplicar uma porta pivotante aqui, um vitrô desse lado e o outro vitrô, outra janela do outro lado. Também ficaria bonito se tivesse o espaço. Ou você pode, eu vejo muito, e a maioria dos que eu faço é assim, é uma porta balcão, e aí um vitrozinho aqui para ficar charmoso, no mesmo alinhamento, e aqui do outro lado outro vitrozinho assim, que é a janela pivotante, para ficar bem charmosinho. Então tem várias combinações que pode ser feito esse tipo de serviço. Vou deixar essa foto aqui para a gente utilizar ela agora, que nós vamos fazer então a linha suprema. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, janela pivotante, linha pivotante, vou colocar aqui linha suprema, certo? Vamos colocar ela aqui na linha suprema, puxar um pouquinho para cá. E vamos começar então agora no nosso catálogo, separar ela para a linha suprema. Então vamos lá, vamos voltar para a página 1 e ver mais ou menos onde está localizada a linha suprema aqui no nosso catálogo. E aí a gente vai separar essa mesma janela na linha suprema. Eu fiz na linha 25, vou fazer na linha suprema, depois faço na linha 30, tá? Vamos na linha suprema, que também acaba sendo uma linha 25. E depois a gente faz na linha 30. Então, página 56. Deixa eu jogar aqui aproximadamente, né? Vou jogar a página mais ou menos perto para a gente começar a puxar aqui. Então, aqui nós estamos na linha suprema. Aqui na linha suprema, nós vamos encontrar os perfis que a gente precisa também. Vamos lá. Passar aqui devagar para a gente localizar eles. Eu quero um perfil. Na linha suprema o esquema vai ser todo feito, as abas com o perfil T. Perfil T de 25 milímetros, tá? Então nós vamos utilizar perfis, e esse tipo de janela é uma adaptação. Então o que a gente está fazendo é uma adaptação, porque não tem na tipologia. Não tem na tipologia 25, não tem na tipologia 30, não tem na tipologia suprema. Então tudo isso nós utilizamos adaptações para fazer esse tipo de janela, tá? Por isso que a maioria das vezes a gente utiliza um perfil T para fazer uma aba, porque realmente não faz parte da tipologia da janela. Mas aí a gente consegue manusear os perfis e fazer isso funcionar, fazer o serviço que a gente precisa. Então vamos lá, vamos ver aproximadamente aqui onde ele está. Vou passando aqui com calma, tenha um pouquinho de paciência aí comigo, porque eu acho que mostrando assim acaba sendo um pouquinho mais didático. E é o nosso serviço diário mesmo, é quando a gente vai fazer, se você precisa fazer uma tipologia nova, você encontra os perfis, depois joga nas planilhas, joga no software, e aí você começa a trabalhar então com folgas e descontos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é separar os perfis. Então esse é o primeiro passo. Separar os perfis para o serviço que a gente vai fazer. E aí é meio garimpando assim mesmo. Você vai olhando diversos perfis e diversas linhas até encontrar aquilo que você quer fazer. Uma das linhas mais completas é a linha suprema. Quase tudo dá para fazer na linha suprema. Ela é uma das linhas mais completas que nós vamos encontrar. Vamos ver aqui. Puxar mais um pouquinho, estamos na suprema ainda, estou quase chegando onde eu quero. É basicamente por aqui, ó.
Então vamos lá. Um pouquinho mais devagar aqui, que aí a gente encontra. Então a gente vai procurar primeiro o que? O quadro. Então o quadro nós vamos usar esse aqui, ó. O SU093. Mas você percebe que ele não tem aba nenhuma. Então nós vamos criar a aba dos dois lados com perfil T. O legal é que os dois lados vai ficar igual, com o mesmo tipo de acabamento. Então por isso que eu gosto de fazer. Eu particularmente gosto de fazer esse tipo de serviço. Janela pivotante na linha suprema, porque eu acredito que fica bem mais acabado. Então se você quiser fazer assim, guarda aí esses perfis. Então SU093, vamos pegar o código dele aqui para a gente não esquecer. SU093. Então vamos começar aqui. O nosso SU093 é o que? É o nosso quadro. Então vamos colocar aqui o nosso quadro. Então o quadro, vamos puxar aqui uma outra imagem. Vamos deletar essa aqui, vamos puxar uma imagem onde dá para explicar um pouco melhor. Banco de imagens, menu de imagens, aqui é o menu de imagens, banco de imagens, minha biblioteca. E eu vou pegar aqui, acho que esse modelinho aqui dá para ver, né? Eu vou pegar esse modelinho aqui, vou aumentar ele um pouquinho para a gente, centralizar ele mais aqui perto. Aí, então o que acontece? O quadro completo aqui, nós vamos fazer ele no SU093, só que o SU093 não tem aba. E isso para mim é bom, porque depois eu vou criar as abas com perfil T. Eu já vou colocar aí, ó, quadro, e já vou colocar aqui o perfil T, tá? Então já vou colocar aqui, ó, abaixo dele, perfil T, e eu vou colocar no máximo de 25 milímetros, tá? Que aí na hora que ele precisa ter 25 milímetros a abinha dele, senão não encaixa lá igual eu te mostrei na janela passada. Então aqui, beleza. Então já fiz aqui eu fiz o quadro e também aqui esse perfil T eu já determinei que é para fazer as abas. Então a aba desse lado eu vou fazer perfil T e depois a aba do outro lado com perfil T, certo? Então agora vamos para folha. Então o que a gente pode usar aqui como folha? Então você vê aqui, ó, ele tem 25, por isso que a abinha do T não pode passar de 25, porque ela tem que casar aqui em cima. Pode ser menor? Pode, mas se casar em cima certinho fica mais bonito. Maior não tem como fazer, tá? Então presta atenção nisso aí na hora de separar o perfil para mandar para o seu fornecedor. Presta atenção nisso. Então aqui, ó, eu quero usar como folha esse perfil aqui, ó, o SU096. Por quê? Porque esse SU096 também dá para cortar ele em 45 graus e fechar ele no macho e cunha. Então basicamente aqui a gente não utiliza parafuso, a gente só vai utilizar macho e cunha. Então vou aqui pegar o código dele, ó, e eu determinei que ele vai ser a minha folha. É a combinação que eu já fiz e eu sei que dá certo, dá muito certo, tá bom? É essa combinação. Então a minha folha aqui. Então essa folha aqui, ó, ela vai ser feita com o SU096. E aí aqui também o baguete, que vai ser o SU102, né? Deixa eu só ver se o código dele é esse mesmo. São tantas linhas, né? Às vezes a gente acaba confundindo os códigos. Vamos lá. Basicamente é esse mesmo. Ó. O SU102 aqui é o baguete que a gente vai utilizar. Esse baguete aqui a gente vai utilizar em combinação com isso. Então vamos lá. Baguete SU102, certo? O que mais que a gente precisa aqui, fora o baguete? Então o pivô vai permanecer o mesmo pivô. Esse daqui para mim é mais simples de fazer, porque eu monto ele, ó. Vou te explicar aqui como é que eu faço. Eu monto aqui o quadro com o SU093 e aí ele é a baliza. E aí eu utilizo o pivô para determinar as folgas. Vamos pegar o pivôzinho lá, deixa eu colocar ele aqui já. Pivôzinho pra gente. Eu utilizo o pivôzinho aqui, ó, para determinar a folga da altura, folga aqui, e eu já corto a folha. E aí depois que eu já corto a folha, determinei aqui, já cortei a folha, fechei o quadro, eu já vou fixar um no outro e já vou colocar aqui, sem ao menos ter cortado o T. Então, depois que eu coloco ele aqui, aí sim eu vou começar o processo de acabamento com o T. Aí eu vou ver qual a abertura que eu quero, aí eu falo, eu quero que o T seja daqui até aqui. Então eu vou lá e corto essa parte. E aí, em cima, do mesmo tamanho. E aí aqui também eu corto daqui a aqui, e aí eu vou e eu coloco esse T aqui parafusado, rebitado, geralmente rebite, né? Então você coloca ele aqui, rebita ele,
coloca ele aqui, rebita, rebita, aí beleza, você já tem um lado, aí você vai virar o outro lado e você vai colocar ele alinhado e falar, eu quero desse tamanho, aí você vai fazer, basicamente vai dar o mesmo tamanho, você vai fazer o mesmo tamanho, só que do outro lado. Então o acabamento vai ficar filé, vai ficar um bom acabamento, beleza? Vamos lá, tem uma outra coisinha aqui que aí ele vai funcionar. O que vai faltar aqui é um trinco. Então eu já separei aqui também o trinco que você pode utilizar. O trinco você pode utilizar em qualquer linha, o mesmo trinco, tá? O trinco é esse trinco aqui, ó. Esse tipo de trinco aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu puxo aqui qual o nome desse trinco pra gente. Pera aí, vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu puxar aqui. Que ele tem um nome, né? Mas geralmente a gente conhece ele como trinco de vitrobasculante. Mas não é esse o nome dele, ele tem um nome específico. Pera aí, esse aí que se você for procurar vai ficar um pouquinho mais fácil. Deixa eu só pesquisar aqui. Trinco. Só um minutinho. Trinco. Ah, tá aqui, ó. Trinco para janela. Trinco gatilho o nome dele. Deixa eu só puxar e ver se é esse mesmo. Trinco gatilho. Ó, é isso mesmo, tá vendo? Então você tem vários modelos diferentes aqui, ó. Trinco gatilho. Então eu já vou colocar ali pra gente trinco gatilho, tá? Que aí depois você pode pegar isso. E eu vou deixar isso aqui organizado pra você e vou deixar lá dentro do nosso grupo, tá? Se você ainda não faz parte do grupo, entra lá no grupo do Telegram. Porque lá no grupo do Telegram eu já vou deixar isso bem mastigadinho. Do jeitinho que tá aqui eu vou tirar uma foto aqui, um print. E de repente eu senão monto um PDFzinho com tudo junto. E eu já deixo isso lá organizado para você, tá? Então aqui, ó, vamos lá como acessório. Trinco. Já esqueci o nome do trinco. Trinco gatilho. Trinco gatilho é tanta coisa, né? Trinco gatilho. Vamos lá. Trinco gatilho, isso aqui você pode usar em qualquer linha, tá? Trinco gatilho e o outro aqui também, esse daqui também não pode faltar, é um dos acessórios principais, que vai ser, apaguei a parada, trinco gatilho, paciência aí comigo, e ali nós temos o nosso pivô, linha 25. Pode usar o pivô linha 25 que dá certo, tá? Pivô linha 25 na linha suprema, casa bem. E aqui então nós temos as nossas duas combinações. Combinação da linha 25, combinação da linha suprema. Vamos fazer uma terceira combinação. Vamos ver se vai caber aqui uma terceira combinação pra gente. Uma terceira combinação então nós vamos fazer aqui da nossa linha 30. E aí vai ficar bem organizado. Espera aí, que aqui tem um chabuzinho. Puxar ele um pouquinho mais pra cá. Porque aí na hora de eu organizar lá fica melhor. Puxa para cima, aí. Uma tela em branco pra gente. Então aqui, ó, nós vamos trabalhar agora, vamos puxar já a foto. Vamos puxar a foto. Essa foto que a gente está utilizando aqui, ela tá boa pra gente dar as explicações. Só alinhar ela aqui dentro do nosso campo. Aí, vamos aqui também colocar uma determinação do que é janela pivotante linha 30. E aí agora a gente vai para os nossos códigos e perfis. Então, primariamente, vamos lá no nosso catálogo, voltar ao início dele, página 1, ver mais ou menos onde está a linha 30 e vamos puxar também isso na linha 30. Linha 30 está aproximadamente na página 40. Vamos colocar aqui uma página aproximada. E aí a gente começa então a passar aqui até chegar no perfil que nós precisamos, tá? Então vamos lá. Vamos passando. E nós vamos chegando aqui mais ou menos. Ó, mais ou menos aqui perto do que a gente quer. Então aqui já está a combinação praticamente do lado. Então aqui, ó. O P140, nós vamos utilizar o P140. Se a gente conseguir encontrar um sem escovinha, seria ainda mais organizado para a gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu catálogo manual, que eu consigo ver um pouquinho mais rápido. Porque, como a gente sempre utiliza o perfil T,
para dar o acabamento, e o perfil T não tem escovinha, se a gente conseguir utilizar o perfil sem a escovinha, fica melhor o acabamento, mas eu acredito que na linha 30 eu não vou ter esse perfil, mas eu quero tirar a prova aqui para ver se realmente não tem, tá? Então realmente na linha 30 todos os perfis têm a escovinha, então nós vamos, paciência, adaptar. Mas eu já fiz também assim com a escovinha e dá para passar, não fica tão ruim. Então aqui, ó, Y140 vai ser o nosso quadro. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, Y140, o nosso quadro, que aí nós vamos fazer isso aqui também, vai ter que usinar, tirar a aba dele, tá? Para poder fazer esse serviço. Do outro lado, perfil T. Então já vou colocar aqui, ó, perfil T. E esse perfil T, ele tem que ter no máximo, perfil T. Ele tem que ter no máximo 30 milímetros. Pode ser menor, mas ele tem que ter no máximo 30 milímetros, tá? No máximo, não pode passar disso. Aqui, ó, perfil T. E aí o perfil T vai dar o acabamento do outro lado. Então, de um lado vai usinar. E do outro lado, nós vamos colocar o perfil T. Beleza? Então, agora vamos para a folha. Então, aqui é uma combinação. Essa folha vai casar aqui dentro. Então, ó, o P064, ele vai casar aqui dentro para virar nossa folha. Então, vamos colocar lá o P064 como nossa folha, certo? E aí eles vão ser fechados no macho-cunha da linha 30. Macho-cunha 30 milímetros. Macho-cunha linha 30 milímetros. E aí aqui a gente vai precisar também de um perfil que chama-se o baguete, né? Deixa eu ver aqui aproximadamente onde está o baguete dele aqui. No meu catálogo de mão vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí eu localizando aqui, se eu tenho que voltar para trás ou subir. Então vamos subir um pouquinho, ele está um pouquinho para cima. Então vamos aqui no nosso baguete, pegar o nosso baguete aqui, ó, e aí nós vamos utilizar ele, ó, o U482. Esse perfil aqui então é o nosso baguete que vamos utilizar ele para segurar o vidro, tá? Então vamos aqui, vamos colocar o código. E depois do código nós vamos colocar aqui, ó, baguete, certo? E aí aqui nós vamos utilizar então os mesmos acessórios, que é o trinco vai ser o mesmo. Vamos colocar aqui o trinco. Vou colocar aqui, ó, trinco. O trinco vai ser o mesmo. Trinco gatilho, né? É o nome. Trinco gatilho. Você pode usar outro tipo de trinco, mas esse trinco aqui é o trinco que eu uso, que eu gosto. Trinco gatilho. Você precisa de um pivô. Só que esse pivô não é o pivô da linha 25. Então aqui, pivô da linha 30. Vai ser o mesmo modelinho de pivô, só que ele é da linha 30. Tem 30 milímetros, porque aí o perfil aqui ele vai ter 30 milímetros. Então da linha 25 não vai casar. Tem que ser da linha 30, mas é o mesmo estilo de... mesmo estilinho de pivô, tá? Então deixa eu só colocar aqui pra gente os pivô, porque depois, na hora que eu liberar isso aqui para você em PDF, já vai tudo organizado, tá? Mas onde você vai liberar esse PDF? Então, eu tenho um canal no Telegram. Nesse canal eu libero o PDF, tá? Vou deixar ele na descrição do vídeo. E também isso vai estar liberado dentro da área de membros. Essa aula ela fica um tempo determinado disponível, essa live fica um tempo determinado disponível e depois ela vai para a área de membros, tá? Para a área de membros dos alunos do curso Serralheiro 2.0. Então é basicamente assim, eu dou a aula para você, ela vai ficar uns 5, 6 dias no ar, depois ela sai e aí você encontra ela onde? Dentro da área de membros do curso Serralheiro 2.0, com todas as explicações e com o PDF lá também disponível. Então já vou deixar ele aqui organizado, que depois é menos trabalho para a gente. Então vamos colocar aqui o pivô linha 30 e vamos colocar também a tranqueta aqui, o trinco, tá? Nós vamos utilizar. Então basicamente é isso que nós vamos fazer. E aí você consegue fazer
essa janela pivotante na linha 25, na linha Suprema, na linha 30 e na linha Gold. Na linha Gold não tem perfil para você fazer. Pelo menos até hoje eu não consegui encontrar uma boa combinação na linha Gold para fazer essa janela, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, deixa o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, deixa também no comentário. É importante você participar, tá bom? Porque a cada dia nós vamos refinando um pouco mais as nossas aulas e tirando as dúvidas. Então, até a próxima videoaula. Aquele abraço.